Muito bem, louvado seja o Senhor por todas as coisas que Ele é, por todas as coisas que Ele faz, por tudo aquilo que Deus tem ainda para agir nas nossas vidas. Que o Senhor esteja falando ao teu coração nessa noite, ministrando a sua vida, que a palavra do Senhor possa chegar até o teu coração com o poder da voz do Espírito Santo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 16, 17 e 18. Esse é um recorte dentro do bloco um pouco maior que vai até o 24, versículo 24, mas nós vamos ler apenas esses três pequenos versículos. 1 Tessalonicenses, lá mais para o final do Novo Testamento, finalzinho da sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor amado, nós te pedimos que a tua palavra fale ao nosso coração com autoridade, com poder. Que seja, Senhor, a voz do teu Espírito sobre nós, ministrando o mais profundamente do que somos, o mais profundamente do que necessitamos. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, age com o teu poder e com a tua graça, que o teu amor derramado em nossos corações seja transformador. E a cada dia, Senhor amado, nós estejamos mais próximos de Jesus. Pai, te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é muito claro. Essa carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ela é o primeiro texto escrito no Novo Testamento. Cronologicamente, é o primeiro texto do Novo Testamento. Essas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, eles são anteriores aos evangelhos. Então, a gente já tem uma dimensão da medida do propósito de Paulo escrevendo às igrejas, especialmente a essa igreja que precisa aprender algumas coisas. Ele na sua carta, ele vai fazendo algumas exortações, ele vai fazendo algumas orientações, e aqui, esse final, que vai até o versículo 24, mas aqui, especialmente, esses versículos que nós lemos, eles têm um propósito de estabelecer um futuro, uma visão, ou um comportamento que possa influenciar o futuro desses crentes da igreja de Tessalônica. Paulo, como um plantador de igrejas, como aquele que ia em lugares que ainda não tinham ouvido a palavra, ele inicia então grupos de estudo da Bíblia e a igreja vai crescendo. E aqui no final dessa igreja que já está de certa forma consolidada, ele estabelece 3 procedimentos de hábitos, de comportamentos para influenciar o futuro desses crentes, o futuro dessa igreja, o futuro do relacionamento dessas pessoas, né? É interessante porque essa sequência até o 24, e especialmente até o 22, ele faz uma sequência de orientações. Mas esses 3 primeiros é uma sequência que está apresentada com o tempo imperativo do verbo, ou seja, ele coloca como uma ordenança para os cristãos, ele coloca com uma ênfase maior do que como se fosse apenas um conselho. Ele chama os cristãos da igreja de Tessalônica para uma experiência mais profunda de comportamentos, de hábitos, de jeitos de se colocar diante da vida que mudam tudo. Então ele diz: sejam sempre alegres. Ele diz:
ore sempre. E ele diz: em tudo agradeça. Seja sempre alegre, né? E como o Flávio lembrou bem aqui, a gente trabalhou, não é, durante um mês inteiro essa ideia da alegria que nasce do relacionamento com Deus, da ação dessa alegria na nossa vida, de passos práticos para que a gente possa desfrutar desse sentimento de completude, de satisfação, esse sentimento de contentamento que a alegria nos traz. Ele diz então, seja sempre alegre, versículo 16, ou regozijai-vos sempre. No versículo 17 ele diz, ore sempre, sem cessar, o tempo todo. Né? E ele diz, em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para vocês. Desses três comportamentos, a alegria, nós já comentamos, a oração, nós já temos tido oportunidades para exercitar. O terceiro ordenamento que ele nos coloca, o terceiro desafio que ele coloca para nós, em tudo dai graças, exercitar a gratidão. Esse mês de abril, a gente está trabalhando um tema duplo que é gratidão e generosidade. Hoje nós vamos falar de gratidão. Gratidão, ela faz parte de um estilo de vida saudável, onde o bem-estar se manifesta. Mais do que isso, a gratidão é um exercício espiritual. Pensa bem, os cristãos desse tempo aqui de Paulo, e até um pouco depois, por volta do ano 300, enfrentaram as piores experiências possíveis como gente de fé. Eles foram perseguidos, eles foram martirizados. Milhares de pessoas morreram por se dizerem cristãos. E eles mantinham a sua confissão de fé, mesmo debaixo de tortura. E eles mantinham a sua confissão, a sua profissão de fé, mesmo debaixo da violência, do espetáculo que isso provocava para aqueles que estavam ao redor deles. Perseguição. Foram perseguidos, foram humilhados, foram mortos à espada, no Coliseu, nas mais diferentes oportunidades, eles foram perseguidos e foram, de alguma forma, vítimas de violência. Se não bastasse isso, eles enfrentaram, então, até o ano 300, mais ou menos, duas grandes epidemias. No ano de 165, depois de Cristo, uma epidemia de varíola que levou cerca de 30% da população do mundo então conhecido, especialmente do Império Romano. 30%. Né? 3 de cada 10 pessoas, 3 desapareceram. E no ano de 251, uma epidemia de sarampo, que também foi terrível. Dizem os historiadores que, em certo momento, morriam cerca de 5.000 pessoas por dia só em Roma, só na cidade de Roma. Para você imaginar a quantidade disso, né, comparativamente com a quantidade de habitantes que o mundo tinha até então, isso é uma coisa terrível. Porém, a postura dos cristãos diante da perseguição e diante das epidemias mostrava quem eles eram. Se você conhece um pouco da história do início do cristianismo e da história da chamada Era dos Mártires, você sabe que nesse período, depois do ano 100 até próximo do ano 400, os cristãos eles eram martirizados, eles eram mortos publicamente para que se deixasse uma mensagem clara de que ninguém poderia ser, como eles chamavam jocosamente em Roma, Galileu. Que ninguém poderia ser, como eles passaram a chamar também de forma jocosa, cristão. Porém, quando eles faziam esses espetáculos violentos em praça pública, no Coliseu e em qualquer outro lugar, os cristãos morriam cantando, glorificando a Deus.
Eles tinham então a possibilidade, estava nas mãos do seu Senhor. E eles eram gratos, porque Deus os estava levando para junto de si, sendo violentados por pessoas que eram, de alguma forma, mensageiros não de Deus. Interessante, porque essa perspectiva do sofrimento, que era algo muito presente e muito grata no coração dessas pessoas, desses cristãos, nossos irmãos e irmãs que foram martirizados, algo quase desejável, saiu do nosso rol de sentimentos cristãos, né? Sofrimento é algo que cristão não pode ter, muito menos desejar, muito menos esperar. Se o cristão sofre, é culpa do diabo. Se o cristão sofre, ele não é de Deus. Se o cristão sofre, ele está em pecado. Mas esses homens e mulheres sofreram porque, de fato, eles estavam buscando e vivendo uma vida de santidade. E eles iam até o fim da sua vida, fiéis à fé, fiéis àquele que tinha chamado os seus irmãos e irmãs, e confessavam até o final da sua vida que eles eram, então, fiéis a Jesus Cristo. Morriam cantando, louvando a Deus. Que coisa maravilhosa. Hoje, qualquer pedrinha no sapato, a gente, né, já faz um escarcéu, porque a gente não aguenta muito, a gente não tem muita resiliência, não é? A gente não tem essa dimensão. Bom, eu não estou pedindo e não quero de jeito nenhum que voltem a martirizar os cristãos, né? Em nome de Jesus que isso não aconteça, né? Mas a resposta que eles davam a esse acontecimento impactava muita gente, e muitos se converteram por causa dessa fidelidade a Jesus e dessa forma de morrer adorando, louvando a Deus, cantando hinos, enquanto eles eram despedaçados no Coliseu. Nas duas epidemias que eu citei aqui, de 165 e 251, varíola e sarampo, os cristãos, eles marcaram época porque eles não fugiram da doença. Eles não fugiram da epidemia. Enquanto os romanos, eles abandonavam os seus, eles descartavam as pessoas que ficavam doentes, os médicos abandonaram Roma e fugiram para as montanhas. Por exemplo, um dos grandes e famosos médicos da época, Galeno, por exemplo, fugiu de Roma e foi para uma aldeia nas montanhas para não ter contato com ninguém. Os cristãos, por outro lado, eles iam nas casas das pessoas que estavam enfermas para que elas fossem tratadas, para que elas tivessem, no mínimo, um sepultamento digno e não ficassem apenas mortas pelos cantos, pelas ruas, como acontecia. E os próprios historiadores romanos diziam, criticando os cristãos, mas reconhecendo o seu comportamento horrível, eles diziam, nós temos que dar um jeito nesses cristãos, porque eles vão até os doentes, eles cuidam dos doentes, mesmo e especialmente que não sejam nem conhecidos da família deles, eles vão e tratam desses doentes e de alguma forma dão uma morte digna a eles, enquanto esses que são nossos irmãos romanos, nós os abandonamos completamente. Todos sabem que nós os abandonamos, escreveu um dos historiadores romanos. Os cristãos, eles eram gratos. E eu não vou ler aqui uma carta de um teólogo dessa época, de 251, dessa epidemia de sarampo. Ele escreve que muitos dos cristãos, eles iam sabendo que eles iam ficar contaminados e que eles iam morrer. E eles iam com alegria de coração, não porque eles eram suicidas ou coisa parecida, mas porque eles queriam doar a sua vida em favor de outros, em nome de Jesus. Me parece que o cristianismo mudou muito, né? A gente só quer saber o que Deus pode dar para nós, a gente só quer saber o que a gente vai ganhar na presença de Deus, a gente só quer saber o que a gente pode levar em troca de uma oração bem feita, a gente só quer saber aquilo que pode ser multiplicado no altar do Senhor, a gente só quer saber da resposta de oração para curar o nosso coração partido.
E eu fico pensando como que essa história daqueles que eram fiéis em toda e qualquer situação, que foi o salmo que nós lemos, com o salmista dizendo: cavalgaram sobre as nossas cabeças, mas o Senhor, afinal, nos colocou num lugar espaçoso. É a capacidade de exercitar algo que transforma a vida, algo que muda o nosso coração, algo que cura a nossa vida centrada na gente mesmo. Interessante, nós estamos falando de gratidão. E esses dois eventos, esses dois acontecimentos, as perseguições e essas epidemias nas quais os cristãos iam, e a partir desses movimentos dos cristãos lá em Roma, começaram a surgir os hospitais. Você sabia que os hospitais são fruto exatamente desse cuidado que os cristãos tinham para com as pessoas sofredoras, para com os doentes? E isso é bíblico. Eles, inspirados no texto de Lucas, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, eles eram então levados a cuidar daqueles sem nome, sem identidade, sem qualquer vínculo, e aí surgiram os hospitais. Você sabe que a enfermagem surge a partir de pessoas cristãs que dedicavam a sua vida a cuidar daqueles que eram desprovidos de qualquer cuidado. Interessante, porque essa herança, ela nos mostra um movimento de alguém que arrisca tudo por causa de algo maior. E essa capacidade de arriscar é o reconhecimento de que existe uma dimensão diferente na vida. E deixa eu começar então a entrar de vez no nosso assunto da gratidão. Primeira afirmação que eu quero fazer para você é que a gratidão desbloqueia a plenitude de vida. A gratidão desbloqueia a plenitude de vida, por vários motivos. A gratidão desbloqueia a plenitude de vida, primeiro, porque nós conseguimos, então, ter a capacidade de verificar que nós temos o suficiente e até mais do que o suficiente. A gratidão, o exercício de agradecer, o exercício de reconhecer que há em nós, que há no nosso entorno, recursos, pessoas, situações, sentimentos, experiências e especialmente a presença de Deus. Isso muda a nossa forma de encarar a vida e o mundo. A gratidão, ela transforma o que nós temos em algo que é suficiente. Isso se chama contentamento. Contentamento é a capacidade de eu saber que há tamanho, que há medida, que eu consigo discernir o que eu tenho e o que é suficiente para a minha vida. Tem um provérbio onde o sábio escreve algumas coisas que são absurdas, e ele diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, elas nunca se fartam de sangue. O contentamento é exatamente o contrário disso. É saber que há medida, é saber que há tamanho, é saber que há conteúdo do que eu necessito. Uma vez me perguntaram: pastor, o senhor é rico? Eu falei assim: sou, claro que eu sou. Claro que eu sou rico. Falando, claro, né? Todo pastor é rico, né? Usa Rolex de 1 milhão, né? Tem carro de 1 milhão e tanto. Todo pastor é rico, né? Esse aqui é o meu Rolex, nem tenho, né? Nem uso. Celular tenho aqui, né? Bíblia eu tenho aqui, carro para andar, casa para viver, comida. Eu sou muito rico. Jesus ensinou no Sermão do Monte: tendo o que comer e o que vestir, seja satisfeito. Mas claro, não, mas aí é muito pouco, pastor. Ok, é muito pouco. Jesus diz: se contente com pouco. Se contente com pouco. Se eu não sei o tamanho da medida do buraco que há no meu coração,
eu vou querer sempre mais. Eu vou querer sempre mais e nunca vai ser suficiente. O contentamento, ele é a capacidade de eu compreender aquilo que me basta. Eu estabelecer uma medida daquilo que me basta. Talvez você que é empreendedor, você que é administrador, você que está falando assim, sim, mas e a ambição, onde está? Eu vou ter que viver acomodado? Não, eu não estou falando sobre ambição, ou contra acomodação ou empreendedorismo. Exatamente o contrário disso. Eu estou dizendo, é necessário você saber a sua medida. E isso é tão bíblico que a igreja se estabeleceu lá em Atos 2, a partir do versículo 42 até o 47, exatamente nesse modelo. A igreja se reuniu da seguinte forma: eles viviam todos juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, davam os valores para a comunidade e cada um tinha aquilo que necessitava. Bom, o exercício de espiritualidade para saber aquilo que eu necessito, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu necessito, essa é a medida. Porque o desejo, ele sempre vai ser inalcançável. O desejo, ele é inalcançável. Porque se ele é alcançável, ele não é mais desejo. Se eu não consigo distinguir entre o que eu desejo e o que eu necessito, eu nunca vou saber o tamanho do buraco que há no meu coração. E aí então, eu passo a comprar coisas para tentar encontrar alegria. Mas a alegria de ir atrás de algumas coisas que eu acho que vão trazer minha alegria, ela acaba exatamente no momento em que eu tenho posse daquilo que eu achava que ia ser minha alegria. E aí eu fico mais deprimido do que eu estava antes, porque eu gastei um dinheiro que eu não tinha para tentar achar a alegria, e essa alegria não se verificou no tamanho do buraco que há no meu coração. A gratidão, ela cura essa ausência de tamanho e de percepção daquilo que me é suficiente. Eu quero te perguntar nessa noite, você sabe o que é necessário? O que é necessidade para a tua vida? Você sabe o que de fato te é necessário para existir, para viver? A gratidão transforma caos em ordem, confusão em clareza. Tem um escritor que diz assim, que a gratidão pode transformar uma refeição num banquete, uma casa num lar, um estranho em um amigo. A gratidão, ela já foi entendida de formas diferentes. Já foi entendida como um hábito, como uma virtude, como uma característica individual inata, como um traço da nossa afeição. Mas nessa noite eu quero desafiar você a encarar a gratidão não como um hábito cultural ou moral de um comportamento aceitável socialmente. Eu quero desafiar você a encarar a gratidão como um exercício de espiritualidade. Um exercício que aprofunda o seu conhecimento de si mesmo. Um exercício que aprofunda ou aumenta o conhecimento que você tem de Deus. Porque a gratidão, ela nos leva a verificar que Deus de fato tem feito em nossas vidas. Porque a gratidão é a capacidade de reconhecer as coisas que estão ao meu redor. É a capacidade de ter sensibilidade para dar valor às pessoas que estão ao nosso redor. É a capacidade, o exercício de uma inteligência de verificar de que as coisas são difíceis, mas que tem muita coisa boa também. E que exatamente na dificuldade das coisas nós reconhecemos aquilo que é valioso. Exatamente na crise que nós reconhecemos as pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente na necessidade mais terrível, nós valorizamos mais as pequenas coisas que nos sustentam.
A gratidão é a capacidade de eu entender que a ação de Deus continua a agir na minha vida, que o mover de Deus continua a ser poderoso sobre mim, que a mão de Deus continua derramando bênção sobre a minha vida, que o casamento que eu tenho é bênção de Deus, ou pode se tornar bênção de Deus, que os filhos que eu tenho são bênçãos de Deus, que o trabalho que eu desenvolvo é bênção de Deus, que a vida que eu levo é bênção de Deus, ou pode ser bênção de Deus. A gratidão é um jeito de estar no mundo, é uma forma de encarar a vida. Assim como eu disse que a alegria, ela não é feita de um otimismo ingênuo, que a alegria não é feita de uma alienação do contexto em que nós vivemos, exatamente o contrário, por causa do contexto, nós reconhecemos a bênção de existir. Paulo diz de forma imperativa, como uma ordenança: agradeça em tudo. É um exercício espiritual, sabe por quê? Porque ele não está dizendo agradeça por tudo. Você consegue entender a sutileza dessa colocação? Se fosse agradecer por tudo, eu ia cantar aquele hino antigo que, não sei quando foi a última vez que a gente cantou, né? Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verá surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize quantas são. Aí eu ia pegar a minha prancheta e ia fazer um inventário patrimonial para contar as bênçãos. Se Paulo estivesse dizendo, agradece por tudo, ele ia estar dizendo, veja os bens que você tem, veja os relacionamentos que você tem, alista tudo isso num levantamento patrimonial, do seu patrimônio físico, do seu patrimônio imaterial, e aí você vai ver se você é feliz, se você é grato pelas coisas que você tem. Mas ele não fala isso. Ele diz, em tudo, agradeça ao Senhor. Em tudo, dai graças ao Senhor. Em tudo, agradeça ao Senhor. Em tudo significa exatamente isso. Em tudo. Em todas as situações. Em todos os momentos da vida. Em todo momento de crise que nós tivemos. Diante de todo e qualquer desafio. Quando eu vejo essa história, especialmente essa era dos mártires, é uma das eras, das épocas da história da igreja cristã, a era dos mártires, onde os cristãos eram queimados vivos como lâmpadas humanas incandescentes nos jardins dos imperadores romanos. Sabia disso? Eles primeiro torturavam, e o sujeito ainda lá meio vivo, meio morto, eles penduravam, não é? E jogavam óleo no sujeito e queimavam, e deixavam ele queimando durante os banquetes em Roma. Candelabros humanos. Eu entendo quando Paulo diz, ainda vocês não resistiram até a morte. O que nos falta? E ele vai dizer, absolutamente nada vai me separar do amor de Deus. Não vai ser perigo, não vai ser espada, não vai ser morte, não vai ser fome, não vai ser ameaça. Absolutamente nada me separa do amor de Deus. Talvez nós precisemos de fato revisitar esses nossos irmãos dos primeiros séculos do cristianismo, para que nós entendamos a palavra de Paulo de que nada nos afasta do amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque me parece que hoje é tão fácil a gente resbalar na fé, a gente esfriar na fé, a gente cair na fé, a gente questionar Deus, a gente desanimar da corrida, desanimar da vida cristã. Me parece que hoje é tão fácil a gente questionar a presença de Deus quando uma unha encrava. Você está entendendo a metáfora?
A palavra diz, vocês não resistiram ainda até a morte, vocês não tiveram nem ameaça de morte. A gente pode cultuar Deus com toda liberdade, a gente pode exercitar a nossa fé com toda liberdade, a gente pode falar do Evangelho com toda liberdade, a gente pode experimentar no nosso dia a dia a presença de Deus com toda liberdade e em toda a plenitude. A gratidão, ela nos mostra que nós somos capazes, então, de verificar esse caminho do Senhor em toda e qualquer situação. E o desafio nosso nessa noite é conseguir compreender a gratidão como um caminho de espiritualidade. Interessante porque existem estudos, inclusive científicos, que não são nem da área da espiritualidade, mas são das áreas do comportamento humano. Dizem que a gratidão, ela favorece a extroversão, o contato com as pessoas, a socialização com as pessoas. Ou seja, quanto mais gratos pela vida nós somos, mais fácil nós temos amigos e amigas, mais facilmente nós temos pessoas ao nosso redor que podem caminhar junto conosco, porque de fato é muito difícil caminhar com uma pessoa pessimista, não é? O garoto e a garota enxaqueca, né? Sempre de mal com a vida, sempre reclamando de tudo, nada está bom, nada presta, se a água está gelada, ela não está tão gelada assim, ou está gelada demais e dói o dente, não é? Se tem água é porque tem água, se não tem é porque não tem, se tá sol é porque está sol, se está chovendo é porque está chovendo, né? Ontem à noite esfriou e ficou Guarapuava de verdade, que maravilha, que coisa deliciosa. Você gostou ou não? Hoje está delicioso, não é? A gente está voltando, mas enfim, não é? Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo calorão que a gente passou esse verão todo, não é? Você está entendendo como é que a gente reage? Paulo diz, agradece em todas as situações. Isso de fato é um exercício espiritual, porque isso não é fácil. Isso é completamente fora dos nossos padrões. Eu só vou agradecer se eu gostar. Pode até ser bom, mas se não tiver na minha régua, não vou nem agradecer. Se não tiver do jeito que eu quero, não vou agradecer. A capacidade de eu me envolver com as pessoas, a gratidão, ela desperta a empatia. Sabia disso? E, portanto, da empatia a gente pode progredir para a aplicação do amor de Deus, que é a compaixão. Porque enquanto eu acho que o mundo está em dívida comigo, porque eu sou insatisfeito, eu não sou contente, eu não tenho contentamento, eu não sei aquilo que me basta, enquanto eu acho que o mundo está devendo para mim, eu vejo as pessoas como minhas inimigas. Tá bom, inimigo é muito forte, como meus competidores. Então, se o meu vizinho consegue um negócio melhor, ou se ele está feliz, ele está roubando a minha felicidade, ele está roubando o meu negócio, ele está roubando, né, porque eu não consegui, ele conseguiu, ele é meu competidor, porque eu acho que o mundo está em dívida comigo. A gratidão cura isso também, sabia? Interessante, não é? A gratidão, ela cura também a ansiedade. É só você ler o Sermão do Monte, Mateus 5 e 6, você vai ver como a capacidade de agradecer, a capacidade de reconhecer a presença e a bênção de Deus nos curam dessa tentativa de antecipar o futuro e achar que nós podemos controlar todas as coisas e viver sem a presença de Deus. As 3 exortações no imperativo: seja alegre, sempre. Ora sem cessar. Em tudo agradeça. Tudo significa tudo. Relacionamento integral com Deus, envolvimento integral com Deus. Talvez a gente não entenda palavras como essa, talvez a gente não entenda o conceito de gratidão aplicado à nossa vida diária, porque a gente está num meio termo no relacionamento com Deus. A gente pega algumas coisas que são agradáveis e coloca de lado algumas coisas que são mais exigentes. Tudo significa tudo. Relacionamento integral com Deus, envolvimento integral com Deus, dependência de Deus, orar sem cessar o tempo todo. Como exercício espiritual, é a percepção clara da graça de Deus.
O conceito de graça de Deus é o conceito que mostra que, de fato, nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus nos dá. Nós não somos dignos, não somos merecedores, não somos adequados, mas Deus em Cristo nos torna merecedores, adequados e dignos. O conceito de graça muda a nossa autoestima. O conceito de gratidão cura aquele sentimento de que nós somos preteridos em tudo. Eu não sei se você tem sentimentos assim. Aqueles sentimentos de que nós somos inferiores, só os outros conseguem, só os outros têm. Na minha vez a coisa fica difícil, na minha hora a lei muda, na hora que eu vou fazer não dá certo, na hora que eu vou comprar acabou, né? O mundo inteiro se sente assim, não é só você. Ou seja, isso é comum. Mas aí isso gera em nós um sentimento e uma vida tão miserável que eu não consigo ver nenhum bem na minha existência. A gratidão, ela então cura esse sentimento, essa sensação de desamparo, de desprezo que nós podemos sentir. Porque a gratidão, ela desenvolve algumas coisas, ela desenvolve a apreciação. Eu consigo identificar grandes e pequenos eventos e eu consigo dizer assim, como Deus falou lá, né? Está relatado lá em Gênesis, no final de cada dia de criação, ele diz, né? E Deus disse, eis que é bom, né? Final do primeiro dia, e Deus disse, é bom. Essa etapa da criação é boa. Ele faz uma avaliação, uma apreciação, e muitas vezes nós não fazemos isso, porque a gratidão ou a ingratidão nos impede de fazer. Tá aí, podia ser melhor. Pronto, você acabou com tudo o que você estava tentando construir. Poderia ter sido melhor. Sabe aquele pai e mãe que quando o filho tira 9,5 fala, tinha que ser 10, podia ser 10. Você não estudou tanto quanto devia. Ok, é um jeito, né? Mas às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Conseguiu? É o que deu, né? Agradece pelo que deu. Podia ser melhor? Pode ser melhor, mas seja contente. Agradeça, aprecie, seja satisfeito. Se relacione com as pessoas, porque a gratidão, ela não é um sentimento egoísta. A gratidão cura relacionamentos. Porque a gratidão tira da nossa centralização na gente mesmo. E a gratidão envolve outras pessoas. Você já viu alguém agradecer as coisas para si mesmo? As pessoas agradecem com alegria, não é? Você dá um presente para a pessoa faz o quê? Tem gente que recebe presente assim, não tem? Já conhece? Eu conheço gente que recebe presente assim. Você dá o presente, a pessoa... não vou nem ver, porque eu sei que poderia ser melhor, o presente que você está me dando não é suficiente para mim, e eu nem quero receber presente, porque eu não mereço receber presente. A gratidão, ela muda relacionamentos. Por quê? Quando eu sou grato, eu envolvo as pessoas na minha alegria. Eu envolvo as pessoas no meu agradecimento. Eu reconheço que pode ter gente que tem muito mais do que eu, mas não interessa, porque o muito mais não me é necessário. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi, aquilo que eu experimentei de Deus, as pessoas que eu tenho ao meu lado, elas estão de bom tamanho. Se tiver mais, glória a Deus. Se tiver mais pessoas, louvado seja Deus. Mas eu preciso compreender o tamanho da insatisfação, que é o buraco que há no meu coração. A gratidão, ela também cura a insegurança e a ansiedade. Eu citei Jesus em Mateus dizendo, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, o que é vez de vestir. E ele diz no versículo 34 do capítulo 6, basta a cada dia o seu próprio mal. A gratidão faz eu reconhecer, ok, eu estou no meio de uma guerra terrível, mas o Senhor tem me poupado. Eu estou no meio de uma crise difícil, mas eu consegui dar mais um passo. Posso não ter atravessado o vale da sombra e da morte, mas eu não estou parado. E ainda que eu estiver parado, a sua
presença, Deus, me protege. A sua vara e o seu cajado me consolam. Gratidão envolve ser grato, mas é mais do que isso. Gratidão significa expressar agradecimento e apreciar a sua vida diariamente, mesmo quando nada emocionante acontece. Então, eu quero terminar nessa noite te desafiando a alguns exercícios espirituais a partir dessa ordem de Paulo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para com você. Essa é a vontade de Deus em Cristo para a sua vida. O que você pode fazer de prático? Bom, agradecer. Oh, muito bom, né? Isso é de uma sabedoria tremenda, né? Primeiro você precisa sondar a sua vida. E você precisa desse exercício de autoconhecimento. Qual é o tamanho do buraco de insatisfação que há em mim? Por que ele é tão grande? Por que ele é insaciável? O que eu necessito de fato? Não é o que eu desejo, tá bem? Uma coisa é o desejo, outra coisa é o que eu necessito. O que você necessita para viver, para sobreviver? E o que está além disso e que não é necessário? Tem uma frase que eu gosto muito e é bem antiga, não é? Que normalmente a gente compra coisas que a gente não gosta, melhor, a gente compra coisas que a gente não precisa para agradar pessoas que a gente não gosta. Já ouviu essa frase? E que é comum, não é? Troca de carro, troca de bairro, não é? Troca de parceiro para agradar pessoas que você não gosta e que não gostam de você. Não é? Compra coisas que não precisa para agradar pessoas que você não gosta e que não gostam de você. Não é? Mas faz isso porque precisa ter um lustro, um verniz, né? Precisa parecer que é algo mais e além do que de fato é. Então, olha só, o que fazer? Primeiro, essa sondagem. Senhor, me ajuda a entender aquilo que é o buraco da insatisfação, o que é esse vazio que há dentro de mim. Então, exercitar a gratidão. Como? Bom, coisas bem práticas, tá bem? Você pode começar a fazer hoje. Crie pequenos bilhetinhos que você vai colocar onde você vê, onde você passa, de motivos de gratidão. Para fazer isso, você vai precisar parar e verificar. Senhor, obrigado por isso, agradeço por aquilo outro, agradeço pela minha vida, pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu marido, né? Que ronca feito uma Toyota, mas glória a Deus, está lá comigo. Ou o contrário, né? Ela também ronca feito uma Toyota, né? Senhor, eu agradeço por ele, eu agradeço por ela, agradeço pelos meus filhos. Verbaliza isso para os seus filhos e filhas. Eu agradeço a Deus pela sua vida, meu filho, minha filha. Aí você escreve isso num bilhetinho e coloca lá no lugar onde você vê, na porta do guarda-roupa, no espelho, sei lá, onde você quiser, na geladeira. Não é? Pequenos lembretes de gratidão. Olha aqui a dengue passando aqui, ó. Senhor, obrigado pelo mosquito, não pela dengue. Segundo, estabeleça uma data. Olha só, isso aqui é muito interessante. Estabeleça uma data. Pode ser um dia, um mês, um ano, sei lá, uma semana, para você agradecer. Crie no seu calendário o dia da gratidão. Onde você vai reunir a família, você vai estar em casa e você vai agradecer. Fala assim, gente, o que vocês têm para agradecer? O que vocês têm para agradecer? Né? Deixa eu te dizer, como pastor, eu tive que fazer esse exercício. E ainda tenho que fazer esse exercício. Porque, na minha concepção, eu sempre posso fazer um pouco mais do que eu estou fazendo por vocês. E aí, então, fiz uma pregação sobre gratidão. Tá bom, poderia ser melhor. Não, poderia mesmo, né? Mas poderia ser melhor. Mas eu agradeço a Deus porque Ele levou o meu coração a meditar sobre esse tema. Você entende como funciona? Estabelece uma data para que isso seja um hábito de gratidão. Um dia, uma semana, enfim, um mês do ano para você fazer isso. Outra coisa que você pode fazer, usa o teu celular para colocar um despertador, para que de tempos em tempos ele desperte e você saiba que é para agradecer. No meio do dia, fazer uma oração curta. Senhor, orar sem cessar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem estado comigo. Eu te agradeço porque eu saí daqui e fui até ali. Eu te agradeço porque eu fiquei sentado aqui na igreja, porque eu levantei, porque eu saí, porque eu... Tudo, agradece por tudo.
Vou falar, nossa, mas é tão simples assim? É um hábito que a gente vai construindo. Outra coisa, você pode se oferecer como voluntário para servir as pessoas, para estar envolvido num ministério da igreja, para estar envolvido em algum trabalho que transforma a vida de alguém, como gratidão pela vida que você tem, pelo amor de Deus que pode ser compartilhado. Faça pequenas e rápidas orações todas as vezes que você for comer ou beber alguma coisa. Você faz isso? Não. Você vai lá, tá, que sede? Pega água. Senhor, eu te agradeço por essa água que vai saciar minha sede. Toma, depois de tomar, fala assim, Senhor, eu te agradeço porque a minha sede foi saciada. Você entendeu? É uma coisa muito simples, mas nem todo mundo tem água no planeta hoje para beber. Você sabe disso, né? Mas então eu vou ter que ficar pensando nos que não tem? Não, não é isso. Agradece o que você tem. Né? Simples assim. O que você pode fazer também, você pode contribuir com algo ou alguém. Você pode contribuir com o teu tempo, você pode contribuir com dinheiro, você pode contribuir com bens que você tem, você pode contribuir, enfim, com os talentos que você tem, que Deus te dá, com as habilidades, com o serviço que você tem. Agradece a Deus de forma clara, agradece a Deus ajudando pessoas. Você pode fazer uma visita para alguém que necessita, você pode ser uma presença só para estar do lado da pessoa. Tem gente que vive numa solidão tão terrível que se você for e ficar meia hora com a pessoa, já muda a vida da pessoa, porque ela não tem um abraço durante a semana, durante o mês talvez. Percebe? Coisas simples. E conta as bênçãos com frequência. A gratidão é um exercício bíblico, é um exercício espiritual que vai nos moldando e mudando a nossa vida para que nós possamos entender a ação de Deus em nós e nós possamos entender que sim, Deus tem agido a nosso favor, sim, Deus tem sustentado a nossa vida, sim, o amor de Deus continua agindo sobre as nossas vidas. Não porque eu sou merecedor, é porque Ele me tornou merecedor, porque em Cristo eu fui transformado e aí eu sou grato pela cruz de Cristo, porque Ele morreu por mim, porque Ele me salvou, porque Ele me sustenta. Bom, o desafio é que você coloque em prática pelo menos algum desses exercícios durante essa semana. Talvez você possa fazer isso hoje. Talvez você possa fazer isso agora. Quem está do teu lado aí? Você poderia agradecer essa pessoa por alguma coisa? Você poderia agradecer a Deus pela vida dessa pessoa por algum motivo? Então faz isso agora, vira para a pessoa e fala, verbaliza. Isso, Dani, fala aí para mim que estou aí do teu lado. Por exemplo, eu estou muito grato esses dias, porque a Dani está de férias, está comigo aqui, então, né? Eu sou muito grato por isso, né? Você conseguiu agradecer? Se você está meio solito aí, né? Agradece a Deus por alguma coisa na sua vida no dia de hoje. É um exercício. Nós agradecemos a Deus por causa da mesa, por causa da ceia, porque Ele nos acolhe, porque Ele nos chama a participarmos da presença dEle, e é o que nós vamos fazer nessa noite, participando da mesa do Senhor, em nome de Jesus. E, de fato, é uma grande ação de gratidão nós participarmos da mesa do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz, para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração.
Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo e conceda-nos o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo, segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Vamos colocar de pé. A oração de humilde acesso é o nosso pedido para que o Senhor nos acolha em sua mesa. Se você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você pode participar da ceia nessa noite. Eu quero te convidar a orar, não é? Depois de mim, eu leio e você repete a oração de humilde acesso. Oremos. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão, deu graças e deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele pegou o cálice, deu graças e deu aos discípulos e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós dizemos: Pai, eu quero estar integralmente na Tua presença. Eu quero estar diante de Ti. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Que nós possamos vir até a mesa do Senhor nessa noite e afirmar que o Senhor tem nos abençoado e nos sustentado em nome de Jesus.